Glória, Deus é bom buscar a Deus, né, queridos? Aleluia. Então convido você para dia 29, vai ter vigília, aleluia. Glória a Deus. E nossas vigílias, talvez se você não sabe, é um tempo onde nós nos dedicamos inteiramente a adorar o Senhor, buscar dele, orar e clamar ao Senhor, sermos cheios do Espírito Santo. É um ambiente de muita liberdade, muito mover do Espírito. Então, no último sábado ali do mês, nós teremos vigília. Amém, querido? Glória a Deus, aleluia. Eu fiquei um pouco em dúvida do título dessa mensagem, porque por um lado fala de dias de glória que algumas pessoas viveram. Por outro lado fala, por exemplo, de um personagem que dele poderia se dizer nascido para matar. Nascido para matar fica feio para culto, né? Mas a Bíblia nos diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestade, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Houve um povo lá no Antigo Testamento, que era o povo de Israel, né? O povo de Deus do Antigo Testamento, surgiu através da promessa de Abraão, e foi se organizando durante muito tempo, e teve como reis notáveis o rei Davi, talvez mais conhecido de todos, um homem segundo o coração de Deus. Teve também o rei Salomão, famoso pela sua sabedoria, pela sua riqueza. Foi passando o tempo e aquele reino se dividiu em dois. Em vez de chamar todo mundo só de o povo de Deus, o povo de Israel, eles ficaram com dois nomes diferentes. Ao sul, quem ficou fiel à casa de Davi ficou com o nome de Judá, e quem ficou ao norte continuou com o nome de Israel. E lá em Israel um dia surgiu um rei chamado Acabe. Talvez você já tenha ouvido falar dele. E desses três é o menos famoso. E é famoso por um motivo bem ruim. Porque diz a Bíblia que não teve ninguém que nem ele que se vendeu para fazer o mal. Bom, a verdade é que esses três reis, eles tiveram dias de glória. Esses três reis tiveram momentos fantásticos. Mas nenhum deles soube reagir bem diante dos dias de glória. Essa mensagem é para quando as coisas dão certo. Pastor, mas daí tinha que ter, né? Tinha que dar certo. Calma. Tem muita coisa que está dando certo na tua vida. Tem muita coisa que já deu, amém? Tem muita coisa. Como eu disse antes, né, em Efésios 6:12, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os poderes, autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal. Hoje, nós temos entendimento que as nossas batalhas, elas se travam de maneira espiritual. Nós não somos chamados por Deus hoje para sair dando soco em ninguém, amém? Nós não somos chamados para fazer guerra com ninguém. Mas no Antigo Testamento, boa parte das batalhas espirituais, elas eram refletidas em confrontos épicos entre exércitos. Boa parte das batalhas travadas entre anjos e demônios também tinham seu reflexo entre exércitos enfrentando, lutando um contra o outro. E Davi nasce num contexto de guerra. Para começar, ele já não era muito bem aceito dentro da família, era preterido pelos irmãos. Davi nasce num conceito onde era difícil viver lutando contra a própria rejeição dentro de casa. Os irmãos não gostavam dele, tinha dificuldades dentro da casa. E aí Davi tinha um serviço que era cuidar das ovelhas de seu pai. Mas as ovelhas de seu pai eram atacadas por ursos e leões, e ele precisava se livrar deles. Ele diz: eu agarro o leão pela juba e bato nele até matar. Esse era o Davi. Nessa época, talvez estivesse ali por volta de uns 17 anos. Tem alguém nessa casa de idade por aí? Tem alguns que faltando com a verdade aí nas informações. Tem alguém com 17 anos aqui? Tem? Vocês têm 17 anos? Glória a Deus. Já pensou matando um urso, segurando assim um leão pela juba e matando ele? Ele nasce num contexto de lutas. Aí quando ele tinha talvez em torno dessa idade, 17, talvez um pouco mais, 20, 22, nessa fase assim, ele tem um outro desafio. Ele vai ver como é que estão os exércitos e o povo de Deus estava lá tremendo os joelhos, com medo. O rei Saul, que era um cara grandão de quase 2 metros de altura,
não tinha coragem de ir lá enfrentar o inimigo. Quem era o inimigo? O gigante Golias. Gigante Golias. E aquele gurizinho de por volta de 20 anos, tem alguém por volta de 20 anos aqui? Amém? E ele vai. Qual o tamanho dessa volta? E ele vai e enfrenta o gigante Golias. Passa mais um tempo. E agora ele é chamado por Saul para enfrentar os inimigos. E ele começa a lutar. E eles começam a fazer um ditado sobre Davi. Eles dizem: Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Pela liderança e pela espada de Davi, dezenas de milhares de inimigos começam a morrer. E eu quero que você entenda que isso dentro do Antigo Testamento era uma coisa boa, tá? Não pensa com a cabeça de hoje em dia, que senão você não vai entender a história. Naquele tempo era necessário que o povo de Deus vencesse as guerras, porque a ideia era mais ou menos o seguinte: o Deus do povo que ganha mais guerra é o Deus verdadeiro, né? Muita gente pensava desse jeito. E eles então dão esse apelido, esse ditado sobre Davi. Davi matou dezenas de milhares. Davi era poderoso no que fazia. Mas o rei Saul se afastou dos caminhos do Senhor e agora ele queria matar Davi. E Davi tinha uma luta diferente agora: fugir do rei. Porque ele não queria matar o rei, porque era o rei que Deus tinha colocado. Então ele fugia. E ele foge. Aí ele vai morar na terra dos inimigos, os filisteus. E ele faz de conta lá que estava junto com eles. E começa a atacar os inimigos que os filisteus e os hebreus tinham em comum. Ou pelo menos que fossem inimigos dos hebreus. E ele saía e lutava, e lutava, e lutava, e lutava. E com a espada do inimigo matava os outros inimigos. Uau! Passa mais um tempo, algumas das tribos do povo de Deus começam a reconhecer que Davi era rei. E lá vem mais lutas. Davi vai crescendo, se tornando mais forte, até que por fim, todo o povo reconhece que Davi era o rei do povo de Deus. E Davi se dedica a confrontos e realmente vai tornando o país um país próspero. Vai tornando um país poderoso. De um paizinho que os outros ao redor não davam muita bola, Davi transforma Israel uma das potências bélicas da época. As nações ao redor começaram a ficar com medo. Alguns reis até começaram a meio que se sujeitar ao reino de Davi, porque perceberam que ninguém podia com eles. Davi se torna um grande vitorioso. O povo de Deus que até então não estava bem unido, se torna unido, vitorioso. Davi ensina eles a buscar a Deus. Davi ensina eles a se consagrar. Davi era capaz de tocar a sua harpa e compor canções que quando ele tocava, o demônio fugia. A pessoa estava endemoniada e o Davi tocava, o demônio fugia. Meu Deus do céu! Porque havia uma unção na vida de Davi, uma presença, uma intimidade. E o Senhor chega a dizer: esse é um homem segundo o meu coração. Davi conseguia enfrentar os inimigos que Deus queria que ele enfrentasse. Davi conseguia andar no caminho de Deus. Davi ensinava o povo a andar no caminho de Deus. Israel havia se tornado o país que Deus sonhava que ele se tornava. As coisas estavam indo de vento em popa. Essa é a hora da gente colocar uma vírgula na história, né? De fazer aquele mas. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos 1 a 4, se você quiser acompanhar. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículos 1 até o 4. Pensa que Davi está vivendo dias de glória. Tanta luta, tanto derramar de sangue, mas agora ele tem relativa paz. Porque se antes ele tinha que derrotar os inimigos para mostrar que eram fortes, agora os inimigos já às vezes nem queriam brigar com eles, porque estavam tudo com medo. Estava num período de relativamente paz, prosperidade, as coisas estavam bem encaminhadas. Oh, beleza. Diz assim: na primavera, época em que os reis saíam para a guerra, Davi enviou para a batalha Joabe com seus oficiais e todo o exército de Israel, e eles derrotaram os amonitas e cercaram Rabá. Mas Davi permaneceu em Jerusalém. Diz que os reis saíam à guerra e diz que Davi permaneceu em Jerusalém. Será que o Davi não podia ter ido lá? Ou na guerra, ou pelo menos depois que eles já tinham ganhado.
né? Pelo menos para ir lá, ver como é que estava. Tudo bem. Uma tarde, Davi levantou-se. Tem alguma coisa errada nessa frase? Uma tarde, Davi levantou-se. Se o Davi estava dormindo até de tarde, coitado, né? Um rei que dorme até de tarde. Ou ele podia estar tirando uma siesta, não sei. Mas levantou de tarde. Foi passear no terraço. Essa história não tá legal. E do terraço viu uma mulher muito bonita tomando banho. E mandou alguém procurar saber quem era. Disseram: é Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Hitita. Davi mandou que a trouxessem e se deitou com ela. Eita. Mas não estava tudo bem? Mas não estava tudo indo bem? Pela lógica, a gente vai pensar num troço desses. A gente pensa assim: não, quando ele tinha que lutar contra o gigante, daí ele pisou na bola porque ele estava muito tenso. Não, não foi. Não, ele pisou na bola quando Saul estava perseguindo ele. Era um momento difícil, de tensão na vida dele, daí ele pisou na bola. Não. Era quando muitos inimigos o atacavam e ele tinha que matar dezenas de milhares. Quando que Davi caiu? Quando relaxou. Quando não vigiou. Quando parecia que tinha paz. Quando parecia que tinha paz. A mulher fica grávida. E ela manda, avisa o rei que aquele dia que ele, fiquei grávida. E não era do marido, porque o marido estava na guerra, lutando por Davi na guerra. Daí o Davi manda chamar em bebê do camarada para ver se ele ia lá com a sua mulher, para pensar que o filho era dele. Ele não quis, ele disse: eu não posso ir lá com a minha mulher porque meus amigos estão lutando na guerra. Olha que cara honrado. Então Davi manda o general colocar ele num lugar onde ele fosse morrer na batalha. Ou seja, Davi mata o camarada. Depois Davi se arrepende de verdade. Deus castiga o Davi, Davi se arrepende. E consequências do pecado dele terríveis vêm sobre a vida de Davi. Foi um negócio terrível. Se você quiser saber mais toda a desgraça que veio sobre a vida do Davi, você estude a Bíblia e você vai conseguir entender um pouco melhor a respeito disso. Davi não soube lidar com o sucesso. Davi não soube lidar com a vitória. Davi não soube o que fazer quando as coisas deram certo na sua vida. Davi baixou a guarda depois de ser campeão. Davi tomou um 7-1. Porque depois de ser o bonzão, Davi cai. Davi baixou a guarda. O Lutero costumava dizer que o diabo ele procura atacar onde a cerca está mais baixa. Então a pessoa está meio fraca numa área. O pastor Eibe, comentando sobre isso, ele complementou dizendo assim: uma área forte, não vigiada, é duplamente fraca. Porque ele disse assim: se a pessoa acha que ela está tão bem naquele quesito, às vezes ela nem vigia mais e pode vir a cair. Davi tinha mais mulheres. Naquela época ainda era comum os homens terem, mais especialmente os reis. Não estava faltando isso para ele. Quando parecia que tinha chegado a paz, não era paz. O diabo só tinha mudado de estratégia. Não era paz. O diabo só tinha mudado de estratégia. Primeiro, Satanás tenta destruir Davi com inimigos, com lutas, com batalhas. Não deu certo, vamos mudar. Vamos tentar destruir ele agora com sucesso. Vamos tentar destruir Davi com a paz. Vamos tentar destruir Davi fazendo ele pensar que pode relaxar. E aí eu não sei como é que estava o Davi, não sei se ele estava orando como antes, buscando como antes, não sei. Mas o fato é que ele acordou de tarde, foi dar uma volta no terraço, deu uma espiada na mulher dos outros. Ele estava se sentindo em paz, estava se sentindo relaxado. E aí deu no que deu. No ápice da glória de Davi, ele esqueceu que o seu pior inimigo não eram as nações hostis,
que queriam matá-lo, mas Satanás que queria levá-lo para o inferno. Isso nós não podemos esquecer. Foi assim na história da igreja. Por muito tempo, no começo da igreja, o diabo tentou matar os cristãos, não deu certo. Daí ele tentou fazer de conta que tinha paz. Tentou fazer de conta que a igreja... né? E aí conseguiu atrapalhar mais do que com os assassinatos. A paz, ela pode ser muito perigosa. Sabe por quê? Porque a tua simples existência é um ato de afronta contra o reino das trevas. Sim. A tua simples existência já é um ato de afronta contra o reino das trevas. Quando uma pessoa nasce de novo, quando uma pessoa entrega a vida para Jesus, ela se torna templo do Espírito Santo. Amém? Tem alguém aqui que é templo do Espírito Santo? Templo do Espírito Santo. Mas a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Correto? Certo. Então imagine que é uma final de Copa do Mundo entre Brasil e Argentina. E você chega num local, você está lá em Buenos Aires e você chega num local que foi determinado que ali só os argentinos iriam assistir o jogo. E você chega com a amarelinha lá. E você entra no meio daquele monte de argentinos. A sua presença ali é uma afronta. E de repente o jogo estava 1-1, estava perto do final. Depois de um lance polêmico, o Brasil bate uma falta e faz o gol. E você começa a comemorar. Será que você sobrevive? Porque você estar ali já é uma afronta. O Daniel não gostou muito da história, né, Daniel? Poxa vida. Nossos irmãos argentinos da igreja. O você estar ali já é uma afronta. Imagine 2 países em guerra e de repente você entra fardado com todo o uniforme, sei lá como é que chama, toda a fardamenta do país. Você entra dentro do outro, no meio do exército inimigo, vestindo a roupa do exército que está em guerra contra ele. E se o mundo jaz no maligno, onde você passa, você é uma afronta para as trevas. Entendeu? Então, achar que você vai poder ter uma vida sem guerra é uma utopia. Porque você está tomando o território do inimigo. Você está afrontando. Existe um altar ao Espírito Santo dentro do seu coração, predito desde o Antigo Testamento, quando a lei mandava fazer um altar de terra. Você é um altar de terra. O Espírito Santo está dentro desse altar. Tem pessoas que carregam uma casinha com o seu altarzinho dentro, né? Pessoas carregam e levam de casa em casa. Você é a casa, é o templo do Espírito Santo. E você vai. Você está afrontando. Não há. Você está vestindo, conforme diz Efésios 6, a armadura do Espírito. Diz ou não diz? Você está vestido. Você anda armado por aí, espiritualmente. A sua presença é uma afronta para as trevas. Então a paz que a gente pode encontrar não é a ausência de guerras. A paz que a gente pode encontrar é ser salvo por Jesus Cristo. É estar livre da condenação eterna. Essa é a paz que a gente tem. Mas do capiroto, querido, você vai estar em guerra com ele nessa terra até morrer. Não tem. Eu te adianto que naquela hora que parece que ele parou de te atacar, é porque talvez ele só mudou de estratégia. Mas ele sempre quer te matar. Por isso que se eu fosse você, eu não desviava nunca. Se te faltava algum motivo, eu te dou mais um. Vocês têm que estar sempre a postos, querido. Porque você é daquele soldado que não tira a farda para dormir. Amém? Talvez você diga, pastor, mas essa mensagem é para quem tem uma vida vitoriosa. Deixa eu te dizer uma coisa. Essencialmente, todo cristão é vitorioso. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 2,14, mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo. Pastor, mas que vitória é essa?
João 5:24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não será condenado, já passou da morte para a vida, aleluia. Essa é a vitória. Você já passou da morte para a vida. Então você anda em vitória. Se você nasceu de novo, você anda em vitória. Você não é mais um condenado, aleluia. Diga para a pessoa do seu lado, você não é mais um condenado. Então, se você já nasceu de novo e acha que não está andando em vitória, você pode estar vivendo um ou dois destes problemas. Qual seria o primeiro? Primeira coisa, talvez você esteja com dificuldade de enxergar e ser grato. Talvez o teu conceito de vitória e o conceito de Deus sejam diferentes. E não é Deus que vai se encaixar no teu conceito, tá? Você que tem que se encaixar no conceito dele. De acordo com o conceito de Deus, ele sempre te conduz em vitória. Então se encaixa no conceito dele e seja grato a Deus. Amém? O segundo problema que talvez você possa vir a ter é não estar vivendo de acordo com os princípios do Senhor estabelecidos na Bíblia. Daí é claro, né? Que se você diz, não, eu entreguei a vida para Jesus, mas eu não estou andando em vitória, mas faz tudo diferente do que a Bíblia ensina, mas que vitória que você quer viver mesmo, meu. Tem que estudar a palavra, tem que se arrepender dos pecados e viver de acordo com aquilo que a Bíblia ensina, não de acordo com o que é bonitinho, de acordo com aquilo que é gospel, de acordo com o que está escrito na palavra. Amém? E aí você vai andar vitoriosamente. O que é essa vitória então, pastor? Vitória é de ser salvo, é morar no céu, é ter uma família, é ter o que vestir, é ter o que comer, é poder falar do amor de Jesus para as pessoas ao nosso redor. Isso é vitória. Porque as outras coisas, quando vier o arrebatamento, vão ficar aqui na terra e vão queimar com fogo e já era. Mas você chegar lá no céu e poder encontrar seus parentes, seus amigos, as pessoas que você evangelizou, não tem preço. E não vou fazer propaganda de cartão. O Josias hoje me falou, a gente estava orando, e ele me falou, pai, Jesus vai vir e vai levar a gente lá para cima. E aí lá a gente vai ser que nem ele. Ele sai com umas às vezes que, meu Deus. Ai. Aí vem o Salomão, o filho de Davi, assume o reino, como diria o pastor Danilo. É só jogar a bola para dentro da rede. Estava com a faca e o queijo na mão. O profeta até quis colocar um outro nome no guri, mas o Davi quis botar Salomão mesmo, que está relacionado à paz. O profeta queria colocar amado do Senhor. E aí Salomão assume o reino, se torna rei. O Senhor se manifesta para ele por 2 vezes. Uau! Deus dá sabedoria, Deus se agrada do coração dele. E no período de Salomão, Israel se torna uma potência não só bélica, mas econômica. Israel se torna um país de primeiro mundo. Se torna o líder regional. Chega a um ponto que a Bíblia diz assim, a prata era tão comum no reinado de Salomão que era que nem as pedrinhas da rua, assim, nem tinha valor. Tinha valor era o ouro. A prata já era tão comumzinha assim que... Meu Deus. Os reis da época começam a olhar para Salomão e a Bíblia diz que Deus deu para ele sabedoria, como a nenhum outro. Os reis da época começam a olhar e dizer assim, Salomão, nós queremos nos sujeitar a ti. Nós vamos ser teus reis vassalos, nós vamos pagar impostos para ti. Os reis chegavam a dizer assim, Salomão, não nos destrua, nós nos sujeitamos a você. Quer saber, Salomão, eu trouxe até um presente aqui para você. A minha filha, a princesa lá do meu país. Casa com ela, por favor, como um sinal de que eu me sujeito à tua vontade. Salomão ficou grandão, estava tudo dando certo. Só que nesse tudo dar certo, ele fica rico, famoso. E aí rico, famoso, arruma 700 esposas, 300 concubinas. E aí você já sabe onde a coisa vai dar, né? Ficou complicado. Ele não para com isso. Ele começa a acender uma vela para cada deus lá daquelas gurias.
E diz que ele começa também a ajudar elas na prática da idolatria dos deuses estrangeiros que elas serviam. Quando parecia que o diabo deu paz a Salomão, que não estava em guerra, na verdade Satanás só tinha mudado de estratégia. Ou você acha coincidência, por exemplo, 1 Reis 10:14, que diz assim: o peso de ouro que se trazia a Salomão a cada ano era... Quem é que quer chutar qual era o peso? 600? Hã? E 60? 666 talentos de ouro. E nas medidas de hoje dá diferente, né? 666 talentos de ouro. Eu acho que não é por acaso que está escrito isso. E olha que triste, 1 Reis 11, 7-9. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar a Camus, repugnante deus de Moabe, e para Moloque, repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a ele. Imagina, Salomão foi lá, fez um altar, daí a mulher chega lá, mata uma galinha, mata um cachorro, sei lá o que ela matava, para os deuses dela, e Salomão vai lá e faz isso. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor. Ele faz um altar para Moloque. Uma das partes da adoração a Moloque era queimar um bebê vivo. Salomão tem a capacidade de fazer um troço desse. Um homem que por 2 vezes tinha tido um encontro com o Senhor. Porque quando estava lá em cima, ele não vigiou. Quando estava lá em cima, ele achou que estava em paz. Ele achou que podia tirar uma folga de crente. Que talvez alguém tire, né? Não você, né? Mas sabe aquela coisa? Uma semaninha assim, sem orar, sem ler a Bíblia. Tô de férias, tô viajando, não preciso de Deus. Sei lá. Isso é muito triste. Talvez você diga assim, isso eu nunca faria. Ah, é? Mas se você só corre atrás da sua carreira, do seu emprego, do seu dinheiro e deixa seus filhos atirados em qualquer lugar, o que você está fazendo diferente do que Salomão? Se você nem sabe o que eles vê ou não vê na TV, o que acessa ou não acessa no computador, o que você está fazendo de diferente de Salomão? Salomão fazia esses casamentos, fazia esses altares para não arrumar confusão com ninguém e para ter mais riqueza, mais fama, para não se estressar. Misericórdia. O problema não é ter sucesso. O problema não é ter dias de glória. O problema é não vigiar. Não reconhecer Deus. Não perceber que mesmo quando você está bem, o diabo está tentando te dar uma rasteira. E eu não falo isso para você ficar com medo. Eu falo para você vigiar. Tivemos o culto Freedom ontem. Oh, glória. Aleluia. Esses tempos tivemos CRV, outros tempos tivemos encontro com Deus. E esses eventos são tremendos e mexem com a gente, são uma bênção, amém? Quem é que gosta? São fantásticos. O problema é se você chegar no ápice, no culto domingo, você está cheio do Espírito Santo, e daí na segunda-feira se entrega no pecado, porque faltou o quê? Vigiar. Vai dizer que nunca te aconteceu. Você achou que estava bombando com Deus. Estava bombando de intimidade, tinha orado, jejuado, participou do retiro, do culto. E pá! Nós não podemos ser assim, amém, queridos? Pessoas que às vezes recebem uma infusão de glória. Quando Salomão foi consagrar o templo novo, encheu da fumaça da presença de Deus, que as pessoas tiveram que sair de dentro, tamanha presença de Deus naquele lugar. Deus um dia olha para Salomão e diz assim: como você não me pediu riqueza nem mulheres, mas pediu sabedoria para liderar o povo, eu te dou sabedoria, mas eu também te dou tudo essas outras coisas junto, porque você agrada o meu coração, e fumaça e glória. Cai. Quando você vai aprender a lidar com o sucesso? Não é errado você estar bem. Não é errado você se sentir bem. Não é errado você se sentir cheio de Deus. Que nem a gente brinca, né? Cuspindo fogo. Sapateando.
Errado é se você nesse momento esquecer que ainda tem alguém querendo te matar. E não vigiar, e não andar em santidade, e não buscar o Senhor com todas as tuas forças. Todos nós vamos passar por lutas. Mas tem lutas que às vezes a gente passa que fogem daquilo que era o projeto original de Deus. E entra na permissão de Deus em relação às nossas atitudes erradas. Você acha que era da vontade original de Deus que um dos filhos de Davi abusasse da própria irmã? Não era plano original. Mas é algo que pode ter sido desencadeado pelos pecados do próprio Davi. Ou pela omissão, enfim. Um irmão matar o outro aconteceu nos filhos de Davi. Salomão tinha tudo para dar certo, mas se afastou de Deus e teve uma vida frustrada. E o último, dos 3 reis citados, o mais famigerado aí, né, o Acabe. E não é por menos, diz, nunca existiu alguém como Acabe que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, 1 Reis 21, 25. Só que às vezes a gente lembra tanto do Acabe ser um cara tranqueira, ruim, casado com uma mulher endemoniada, que às vezes a gente esquece que ele foi um homem usado por Deus para dar vitórias ao povo de Deus. Quer ver? Deus usou Acabe, mas não usou assim, deu uma ousadinha. Ele pegou, levantou um profeta, o profeta vai até o Acabe, diz: o Senhor está te levantando e tal, e você vai lá e derrotar o inimigo. O Acabe vai lá cheio do poder de Deus na vida dele, levanta um exército de 7.000 e enfrenta o exército de 32 reis. Ele junta um exércitozinho de 7.000 e vai lutar contra um exército formado pelos soldados de 32 reis. E o Acabe vai lá e pelo poder do Espírito Santo ele derrota todo mundo. Uau! E daí o povo vai embora, o profeta vem e diz: rei, te prepara de novo. Olha, Deus falava com Acabe através dos seus profetas, homem de Deus. Rei, te prepara porque ano que vem eles vêm de novo. Aí o Acabe se prepara, no outro ano eles vêm de novo com o seu exército. O profeta chega, Acabe, eles estão vindo, mas vai lá e você vai ganhar. Deus, né, o poder de Deus vem sobre eles, e eles com aqueles 7.000, num dia, eles matam 100.000 dos soldados inimigos. Talvez nasceu mais um soldado no caminho, né? Talvez era 7.000 e mais um pouco. Mas eles vão lá, enfrentam e num dia acabam com 100.000. Você já imaginou 7.000 matar 100.000 num dia? E eu volto a te dizer, né? Fica com a cabeça lá no Antigo Testamento, não vem pro Novo, senão você se atrapalha. 7.000, acabar com 100.000. Mas... Acabe não soube lidar com o sucesso. Acabe quando consegue a paz, quando bota o inimigo para fugir, ele foge da próxima guerra. Que a próxima guerra era com a patroa. Era com a mulher dele, que era uma bruxa. Era com a mulher dele, que era uma feiticeira, uma adoradora, uma sacerdotisa pagã, e ele precisava conversar com a mulher dele e ajudar ela a abandonar essa idolatria. Mas, ao contrário disso, ele prefere a paz. Só que paz, desse jeito, a que custo? Ele baixa a cabeça para a mulher, diz: ah, você quer adorar Baal, beleza. Vamos ficar de boa, tá, Jesus? Ah, você quer adorar Astarote? Tá, eu não gosto muito, mas tudo bem. E ele acha paz com a mulher dele. Fica amiguinho da mulher. Mas essa era uma guerra da qual ele não podia ter fugido. Ele tinha que orar, ele tinha que jejuar, ele tinha que clamar, ele tinha que dar um jeito de resolver essa situação. Ele não poderia virar peça de xadrez na mão daquela mulher. Não podia. Aquela mulher que não era apenas uma pessoa usada, era devota de Satanás. E ele vira pecinha de xadrez na mão dela. E aí o profeta vem e diz assim: olha, você é terrível, você é o pior que já teve, você, olha, porque você sabia o que era certo para fazer e você mesmo assim escolheu fazer errado para ter paz. E daí sabe o que diz a Bíblia? Diz assim, 1 Reis 21, 27 e 29. Quando Acabe ouviu essas palavras, ele rasgou as suas vestes, vestiu de pano saco e jejuou. Passou a dormir sobre panos de saco e agia com mansidão.
Então a palavra do Senhor veio ao Elias: você notou como Acabe se humilhou diante de mim? Visto que se humilhou, não trarei essa desgraça durante o seu reinado, mas durante o reinado de seu filho. O Acabe se humilha, o Acabe jejua, o Acabe busca a Deus. Eu não sei se ele continuou nessa ou se ele se desviou de novo. Não fui atrás para estudar mais, mas nesse momento aqui ele se humilha diante de Deus, que nem fez o Davi e que nem eu não achei o Salomão fazendo. E sabe qual o risco que a gente tem? Do grande Salomão, o homem mais sábio, do grande Salomão que escreveu os provérbios, que escreveu Eclesiastes, usado por Deus, palavra de Deus através da vida dele, que foi um homem que fez o país do povo de Deus se tornar poderoso, rico, próspero. A gente corre o risco desse cara, a gente chegar lá no céu e talvez não achar ele. Não estou dizendo que ele não vai, tá? Estou só conjecturando aqui. Só Deus sabe. E sabe o susto que a gente pode tomar quando chegar lá no céu? De chegar lá no céu e achar o Acabe. O Acabe que quase todo culto a gente fala alguma coisa ruim dele. Porque pelo menos nesse momento aqui, eu não sei depois, tá? Isso é entre ele e Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Mas nesse momento aqui, ele ora, ele se arrepende de Deus, diz assim: Elias, calma, sabe aquela destruição toda? Espera o Acabe morrer, eu não quero nem que ele veja tudo. Ele tá, olha como ele está humilhando assim, olha como ele está arrependido. Calma, Elias. Pastor, isso aí era Antigo Testamento, né? Ah, no Novo. Você tem lá um cara que talvez passou a vida roubando, morrendo do lado de Jesus, e Jesus salva ele. E você tem os fariseus que passam a vida inteira fazendo, entre aspas, boas obras, e muitos deles não vão estar lá no céu. Porque os dias de glória podem iludir pensando que a gente consegue merecer a salvação, e ninguém merece. A salvação, ela é de graça. Ela é um presente dado pelo Senhor a nós. Não há como comprá-lo. Talvez Acabe tenha o recebido. Talvez Salomão não. Eu não sei. O moral dessa história: enfrente as batalhas que o Senhor tem colocado na sua vida. Enfrente as lutas que Deus tem colocado na tua vida. E tenha uma paz, não de ausência de guerras, mas a paz de ser salvo pelo Senhor. Porque você está com a camiseta do Brasil. Você está com a farda do exército inimigo no meio do território dele. De um jeito ou de outro, o inimigo trama contra ti. E se está tudo quieto, ora. Filho, ora. E se está tudo quieto, talvez o inimigo só está achando espaço para preparar uma próxima armadilha. Essa mensagem não busca deixar você tenso e preocupado. Não é essa a ideia. Mas ela quer te mostrar que você faz parte do exército que está aumentando o seu território. Que você faz parte do exército que está derrotando as hostes de Satanás. E que porque você já é um vitorioso, e porque você já está vivendo dias de glória, e porque o reino de Deus está se expandindo, o diabo quer matar você. Está vendo como muda o cenário? Tem pessoas que não se aceitam viver bons dias. Eu volto a dizer, o problema não é o bom dia, é o que você faz no bom dia. E se culpam, e se julgam, que não aceitam desfrutar de coisas boas. O problema não é esse. O problema é não vigiar. Eu chamo você à vigilância. Eu chamo você à vigilância. Feche os teus olhos. Quero pedir para o Ministério de Louvor me ajudar aqui, por gentileza. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, Espírito Santo de Deus. Nos perdoa por toda aquela vez que nós viemos num culto e saímos do culto cheio do Espírito Santo.
mas no caminho já brigou com a mulher, no caminho já brigou com o marido, no caminho já brigou com todo mundo. Nos perdoa por isso. Por aquele dia que antes de chegar em casa, depois do culto, já caímos. Se você quiser, você pode colocar-se de pé ou de joelhos nesse momento para fazer essa oração. Senhor, nós te pedimos, nos perdoa. Nos perdoa, Senhor. Por aquele dia que nós participamos de um retiro, nós participamos de um evento, e saímos daquele lugar cheios da Tua presença, e depois daquilo caímos. Nos livra de toda a síndrome de segunda-feira. Nós não queremos ser que nem Sansão, que confiava tanto no poder que Deus tinha dado, que às vezes esquecia no Deus que tinha dado o poder. Nós queremos viver em santidade. Nós queremos viver apaixonados por Ti. Nos perdoa, Senhor, porque às vezes os momentos que mais buscamos é quando o calçado apertou. Nos perdoa porque às vezes o momento que nós mais chamamos pela Tua presença foi justamente no momento que estava na maior luta, dificuldade e na bonança, Senhor. Quando as coisas se acalmaram, às vezes esquecemos de Te dar glória. Nós nos arrependemos hoje. Nos arrependemos pelas vezes que nós nos inebriamos pelo sucesso. Perdão, Senhor, pelas vezes que ficamos bêbados com o cálice da vitória. Pelas vezes que nos distraímos com o dinheiro, com a formatura, com homens ou mulheres, com programas de televisão, com coisas na internet. Porque talvez, querido, você nunca faria isso com Betseba, mas você já fez isso através do seu computador. Vamos nos arrepender. Convido você que quer se arrepender diante do Senhor. Se você quiser se ajoelhar aqui na frente, como um símbolo do seu curvar diante de Deus. Você que quer se ajoelhar, pode ocupar esse espaço aqui, vem cá.